Bom dia. Na aula de hoje, a gente vai falar do economista inglês Alfred Marshall, que é economista que, ao lado de Arthur Pigou, trabalhou na Universidade de Cambridge, melhorando, aprimorando e estruturando o pensamento neoclássico, que é um pensamento que é uma consequência da Revolução Marginalista. Então, Alfred Marshall já começa a utilizar a utilidade marginal, desenvolvida pelos marginalistas, dentro do contexto da economia neoclássica. Então, ele dizia que a utilidade marginal tinha aquelas características que tinham sido descobertas por Davi Ricardo na escola clássica, que a utilidade marginal ela diminuía quando os rendimentos cresciam. Então, os rendimentos marginais eram decrescentes. Quanto mais uma pessoa consome uma quantidade adicional de um determinado bem, menor será a utilidade dessa unidade adicional. Então, a ideia básica é que essa utilidade vai ser aquilo que os indivíduos vão utilizar para fazer trocas, tomar decisões e decisões de produção e consumo. Tanto consumidores quanto produtores vão tomar essas decisões e agir de acordo com a utilidade marginal. Claro que a utilidade marginal ela vai ter consequências diferentes no curto e no longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo a tendência é que as pessoas já estejam habituadas a determinado tipo de comportamento e se houver alguma mudança repentina de preços ou de quantidades no curto prazo, as pessoas tendem a se ajustar fazendo poucas modificações naquilo que consomem ou naquilo que produzem. Entretanto, no longo prazo, as modificações são bem mais significativas, por quê? Porque no longo prazo as pessoas têm a oportunidade de mudar seus hábitos. As pessoas têm a oportunidade de deixar de consumir aquilo que consumiam anteriormente e passar a consumir novos produtos no longo prazo, em função das mudanças tecnológicas, mas também das mudanças culturais que vão afetar suas preferências. Então, a curva de demanda tende a ser mais elástica no longo prazo e mais inelástica no curto prazo, mostrando as diferenças na utilidade marginal para os consumidores no longo e no curto prazo. A curva de oferta da mesma forma, ela tende a ser mais inelástica no curto prazo e mais elástica no longo prazo, mostrando a facilidade dos produtores de modificar seus custos no longo prazo e a rigidez dos custos no curto prazo para os produtores. Bem, obviamente, quando a gente fala em curva de demanda e curva de oferta, a gente está falando de variáveis contínuas. E nem sempre o consumo dos bens ou a produção dos bens lida com variáveis contínuas. Às vezes ela lida com variáveis discretas. Então, se o consumo ótimo for 4,5 unidades de um determinado produto, muitas vezes não é possível consumir 4,5. O consumidor ou vai consumir 4 ou vai consumir 5. Não é possível ele consumir uma quantidade intermediária. O que seria possível se a gente olhasse com rigor para a curva de demanda contínua. Mas unidades discretas, então, significa que a curva de demanda, na verdade, é uma infinidade de pontos, onde cada ponto seria uma unidade a mais de consumo. Basicamente, Marshall achava que o dinheiro seria algo que seria útil para a gente medir as utilidades, principalmente dos bens intangíveis. Por isso que ele cunhou essa frase, né? Se você deixar gastar o dobro de dinheiro com sapatos com relação ao dinheiro gasto com chapéu, isso significa que os sapatos produzem 2 vezes a quantidade de utilidades que os chapéus produzem. Essa é uma forma que, de certa forma, é derivada da noção de Jeremy Bentham, de que o dinheiro é uma boa forma de medir riqueza. Para o Marshall, o dinheiro é uma boa forma de medir utilidade. E, a partir daí, é cunhado o termo preferência revelada, em contraposição à preferência declarada. O consumidor pode ir numa loja e declarar que deseja consumir determinada quantidade de produtos, mas aí,
sair da loja tendo consumido outra quantidade do mesmo produto ou outra quantidade de outro produto. Para Marshall, o mais importante do que aquilo que ele declarou é o que o consumidor revelou através do seu consumo, da sua compra. Então, o Marshall ele acaba derivando um pouco a noção dos economistas marginalistas a respeito da dificuldade de comparar utilidades ou prazeres advindos do consumo de um bem. O que os marginalistas diziam? Os marginalistas falavam que o fato de um consumidor ter uma determinada renda e utilizar a renda de uma determinada forma não significa que a gente pode comparar com a forma como outro consumidor que tem a mesma renda vai utilizar a sua renda. Ou seja, pode ser que um extraia muito mais prazer do consumo de uma mesma renda que outro. Portanto, não é possível comparar o consumo de cada consumidor, mesmo que eles tenham a mesma renda, quem é que extrai mais prazer e tentar distribuir renda de forma a tentar distribuir prazer ou bem-estar entre os consumidores. Marshall concorda com isso, entretanto, ele cria um conceito onde mostra que as pessoas podem extrair bem-estar diferente de consumo de bens, que é o conceito de excedente do consumidor. A ideia básica é que se uma pessoa reserva uma determinada quantidade de dinheiro para consumir um bem, que é a mesma quantidade de dinheiro que ela pode utilizar para consumir outro bem, para Marshall, isso significa que ao reservar essas quantidades de dinheiro para consumir os bens, as pessoas estão demonstrando que aqueles bens geram o mesmo bem-estar, o mesmo prazer para elas. A ideia de Marshall básica é porque ele dizia que o dinheiro mede a utilidade na margem, ou seja, a utilidade medida na margem é exatamente o ponto onde as decisões são tomadas. Isso significa que se duas pessoas vão utilizar a mesma quantidade de dinheiro para comprar um bem, para Marshall, essas pessoas tendem a extrair utilidades através do consumo desse bem. Será que a gente pode dizer que as utilidades serão iguais? Marshall acompanha os marginalistas dizendo que não. Não é possível dizer que duas pessoas extraem utilidades iguais da utilização da mesma quantidade de dinheiro. Pode ser que elas extraiam utilidades diferentes. Entretanto, alguns vão extrair mais utilidade, outros vão extrair menos utilidade, e Marshall considerava que isso fazia com que os erros para mais e os erros para menos se anulassem, então a gente teria uma média de utilidade quando a gente juntava muitas pessoas, 100, 200, 1.000, 5.000 pessoas consumindo bem, dava para ter uma média de utilidade que aquele bem proporcionava. Basicamente, por que Marshall dizia isso? Porque Marshall considerava que a escolha do consumidor era uma escolha racional. Em que sentido a gente pode chamar que a escolha do consumidor pode ser racional? Porque Marshall achava que os consumidores, ao tomar decisões, eles iam seguir a segunda lei de Gossen, que dizia que se a gente pegar a utilidade marginal de um consumo do bem e dividir pelo preço do bem, os consumidores vão consumir os bens de forma a pegar a sua renda e igualar as utilidades marginais do consumo de bens de acordo com a segunda lei de Gossen, ou seja, a utilidade marginal do consumo do bem X dividido pelo preço do bem X tem que ser igual à utilidade marginal do consumo do bem Y dividido pelo preço do bem Y. E isso igual à utilidade marginal do consumo de quaisquer outros bens dividido pelo preço desse outro bem. O que acontece quando a gente tem uma desigualdade? Se a utilidade marginal do consumo de um determinado bem, W, por exemplo, dividido pelo preço de W, for maior do que a utilidade marginal do consumo do bem X dividido pelo preço do bem X, isso significa que o consumidor vai continuar aumentando a quantidade de consumo de W. Porque como a utilidade marginal é decrescente, ao aumentar o consumo dessa quantidade de W, vai chegar um momento em que essa fração vai cair
até o ponto em que a utilidade marginal do consumo de W, dividido pelo preço de W, vai se igualar à utilidade marginal do consumo dos outros bens, dividido pelo preço dos outros bens. Então, essa era a noção do Marshall de como os consumidores, por serem racionais, vão tomar esse tipo de decisão, e, obviamente, isso se dá dentro de uma estrutura de mercado que é extremamente dinâmica. O que acontece, por exemplo, se o preço de um bem cair? Se o preço de um bem cair, isso equivale ao consumidor se deparar com um aumento de sua renda. Por quê? Porque o aumento, porque a mesma renda pode agora consumir mais bens, como se a renda tivesse aumentado seu poder de compra. Então, a gente tem daí dois tipos de efeito, que é o chamado efeito renda e o efeito substituição. Quando o preço de um bem cai, digamos, o preço do bem X caiu, tanto o consumidor pode aumentar o consumo desse bem X, como o consumidor pode aumentar o consumo do bem Y. Por quê? Pelo seguinte, vamos pensar, por exemplo, que o consumidor gastava R$100 com o bem X. Ele consumia determinada quantidade de bem X, gastando R$100. Mas aí o preço do bem X caiu. E agora, para consumir a mesma quantidade de bem X, ele só gasta R$80. O que ele pode fazer? Ele pode usar esses R$20 adicionais, que equivale para ele um ganho de renda, né? Então, esse é o efeito renda. O efeito renda é essa sensação dele ter ficado mais rico, ou seja, ele está consumindo a mesma quantidade de bens, mas agora está sobrando mais renda para ele, e agora ele pode usar essa renda como ele quiser. Ele pode aumentar o consumo de bem X? Pode. Então, esse efeito renda vai resultar no aumento do consumo do bem X, com o consumidor consumindo quantidades maiores do bem X. Mas ele também pode utilizar esse efeito através do efeito substituição. O que aconteceu? O bem X caiu de preço, antes ele gastava R$100 da renda dele consumindo aquela quantidade do bem X, agora ele só gasta R$80 consumindo a quantidade do bem X. O que acontece se ele não utilizar esse efeito renda, ou seja, ao invés dele consumir maiores quantidades de bem X, ele pensar, bem, agora eu tenho R$20 sobrando, o que é que eu posso fazer? Eu posso, então, agora aumentar o consumo do bem Y. O preço do bem Y não variou, continuou o mesmo. Só que como a quantidade de bem X já é completamente saciada, antes para eu saciar meu desejo de consumir o bem X, eu gastava R$100. Como o preço caiu agora, eu só preciso gastar R$80 para saciar a minha vontade de consumir bem X. O que é que eu posso fazer? Eu posso usar esses R$20 adicionais para consumir mais quantidades de bem Y. Isso é o chamado efeito substituição. É a troca que o consumidor faz ao consumir a maior quantidade de um determinado bem. Por quê? Porque houve um processo de queda de preço de um dos bens que ele consumia. E isso, então, vai gerar um maior bem-estar para o consumidor. Marshall pensava em bem-estar do consumidor no sentido em que esse bem-estar ele poderia ser mostrado graficamente. Aqui está um gráfico de oferta e de demanda, onde eu tenho o excedente do consumidor e o excedente do produtor. O que seria o excedente do consumidor? Seria essa área entre a curva de demanda e a linha de preço. Digamos que preço aqui está no nível B, é o preço desse bem, e a quantidade consumida é a quantidade F. Então, o preço do bem é B, quantidade consumida é F. E aí, essa área entre a curva de demanda e a linha de preço, esse triângulo aqui, BCE, é o triângulo que equivale ao excedente do consumidor. E o que seria o excedente do consumidor? O excedente do consumidor é nada mais, nada menos do que a utilidade que o consumidor tem ao consumir esse bem. O que é que acontece quando o consumidor vai em determinado local, deseja comprar um determinado bem e reserva R$100 para comprar aquele bem? Ele vai naquele local, quando chega naquela loja, compra o bem, só que, para sua surpresa, ele descobre que o bem custa R$70.
Se o bem custa R$ 70 e ele se dispunha a pagar R$ 100 pelo bem, o que é que Marshall dizia? Ele dizia o seguinte: esse excesso de R$ 30 é a utilidade que o consumidor vai ter pelo fato dele consumir um bem que custa R$ 70, mas ele se dispunha a pagar R$ 100. Marshall chama isso de excedente do consumidor. Ou seja, a ideia do Marshall é que quando as pessoas desejam consumir um bem, elas têm uma ideia daquilo que elas desejam, e ao ter uma ideia daquilo que elas desejam, elas reservam uma determinada quantidade de recursos para consumir esse bem. Mas Marshall dizia que raramente as pessoas chegam no mercado e pagam exatamente a quantidade de recursos que elas tinham planejado. Marshall dizia, geralmente as pessoas acabam pagando menos por aquele bem do que aquilo que tinham planejado pagar, o que significa que elas acabam tendo um excedente. Então, o preço que se paga por um bem nunca excede o preço realmente pago por ele, o que significa que o consumidor sai dessa loja sempre com um excedente. Raramente ele sai da loja sem nenhum excedente, e esse excedente vai mostrar o bem-estar que o consumidor teve ao adquirir esse bem. Então, graficamente, esse excedente é exemplificado por essa área, entre a curva de demanda e a linha de preço. Mesma coisa ocorre com o excedente do produtor. O produtor produziu um bem, ele tem uma curva de oferta, que é a sua curva de custos. Quando ele vai no mercado e descobre que pode vender o bem ao preço B e não ao preço A, não ao custo A, então essa diferença desse triângulo ABE significa o excedente que o produtor teve por esperar vender por um determinado custo que ele teve, mas vende por um preço B que é bem acima do seu custo, o que significa que o produtor também tem um excedente, só que o excedente do produtor é essa área entre a curva de oferta e a linha de preço, esse triângulo aqui que relaciona o excedente do produtor. Se nós somarmos o excedente do consumidor com o excedente do produtor, nós teremos o bem-estar social, que a economia de trocas livres e voluntárias exerce, né? Quando o consumidor vai para o mercado imaginando pagar um preço, paga um preço muito menor, e o produtor produz o bem imaginando receber uma determinada quantidade e recebe um preço muito maior por esse bem, então, tanto produtores quanto consumidores obtêm excedente, e a soma desses dois excedentes é o bem-estar que a sociedade tem ao existir nessa sociedade trocas livres, né? Quando essa sociedade é baseada em trocas livres e voluntárias, isso significa que existe um excedente do consumidor e existe um excedente do produtor, e isso gera o bem-estar. O que acontece quando o preço sobe ou cai? Quando o preço sobe ou cai, isso vai gerar variações no excedente do consumidor e no excedente do produtor, onde o excedente do consumidor pode, quando o preço sobe, cair, só que ao mesmo tempo o excedente do produtor vai subir. E quando o preço cai, é o excedente do consumidor que aumenta e o excedente do produtor que diminui. Então, oferta e demanda estão se modificando o tempo todo, fazendo com que o excedente de consumidor e produtor se modifiquem o tempo todo. É interessante notar que o fato de que as trocas são voluntárias fazem com que os produtores façam um esforço muito grande para ser eficientes, ou seja, ter um custo cada vez mais baixo, e os consumidores também, ao olhar essa eficiência, vão tentar extrair o máximo de excedente, ou seja, vão tentar consumir aqueles bens cujo preço no mercado for mais baixo possível, para eles terem excedentes maior possível. E aí a gente tem, nessa mudança, nessa disputa entre produtores e consumidores, alguns paradoxos, o que Marshall chamou de paradoxo do valor. Como, por exemplo, o que é melhor para a sociedade? Uma colheita muito grande ou uma colheita pequena? A gente pode imaginar que uma colheita muito grande seja o melhor para a sociedade, né? Por quê?
Uma colheita muito grande significa um excesso de alimentos para a sociedade, com isso pode-se combater a pobreza e a miséria com maior facilidade, já que há uma abundância de alimentos. Entretanto, entre consumidores e produtores, isso não necessariamente é verdade, porque o que acontece com grande colheita? Uma grande colheita vai significar muitos alimentos disponíveis no mercado, então o preço cai. Para o agricultor, talvez isso não seja muito bom, porque o excedente dele vai encolher. Já para os consumidores é ótimo, porque o excedente do consumidor vai aumentar muito significativamente. Para o agricultor, uma colheita pequena, às vezes, é muito melhor do que uma grande colheita. Por quê? Porque uma colheita pequena vai aumentar o preço dos bens alimentícios, fazendo com que, para cada unidade que ele produziu, ele recebe uma quantidade de preço bem maior. Então, existe esse paradoxo. Para consumidores, o melhor é que haja uma grande colheita, para produtores, o melhor é que haja uma pequena colheita. Então, a gente tem esse paradoxo que ocorre numa sociedade baseada na economia de mercado, onde um fator muito importante é o conceito de elasticidade. O que é o conceito de elasticidade? Bem, a demanda ela é negativamente inclinada. Só que uma demanda negativamente inclinada, a gente pode ter uma curva de demanda que ela seja quase vertical, assim, quase uma linha vertical assim, ou pode ser que ela seja quase horizontal. Então, essa declividade da curva de demanda vai mostrar aqui, da forma como eu estou exemplificando, que o excedente do consumidor pode aumentar muito ou pode reduzir muito, né? Dependendo se a demanda é inelástica ou elástica. Mesma coisa ocorre com a oferta, né? Se a curva de oferta for mais horizontal, significa que a oferta é bastante elástica. Se ela for mais vertical, significa que a oferta é bastante inelástica. E qual é o significado econômico das elasticidades da oferta e da demanda? Primeiro, a gente tem essa equação que exemplifica a elasticidade da demanda. Como é que eu procuro descobrir como é a elasticidade da demanda? Primeiro, a quantidade demandada tem que variar aqui de Q1 para Q2. Se Q2 é maior do que Q1, ou seja, os consumidores no segundo momento vão consumir mais do que estavam consumindo no primeiro momento, a variação percentual disso, ou seja, Q2 menos Q1 sobre Q1, tem que ser comparado com a variação percentual do preço. Como é que um consumidor se comporta para consumir mais do que ele consumia antes? Geralmente ele reage a algum tipo de mudança. Ou a renda dele aumentou, então ele vai consumir mais do que consumia antes, ou os preços daquele bem caíram, que é o que acontece aqui, né? Quando eu falo de P2 menos P1, o que é que eu estou imaginando? P2 menos P1 sobre P1 é a variação percentual do preço. Como é negativamente inclinado, o que é que eu posso esperar? Eu posso esperar que a quantidade de consumo vai aumentar quando os preços caírem. Né? Então, aqui P2 seria menor do que P1 e aqui Q2 seria maior do que Q1. Certo? Se fosse o contrário, os preços subirem. Se P2 for maior do que P1, eu devo imaginar que Q2 vai ser menor do que Q1, porque os consumidores reagem ao aumento de preços, reduzindo a sua demanda. E a uma queda dos preços, os consumidores reagem aumentando a sua demanda. A questão, entretanto, é aqui, a gente sabe que o sinal é negativo, né? A elasticidade da demanda sempre é negativa, só que o mais interessante é tentar descobrir a variação, o tamanho dessa variação. Imaginemos, por exemplo, que os preços subiram 20%. Quanto será que os consumidores vão diminuir sua quantidade demandada? Será que eles vão diminuir exatamente 20%? Se isso for verdade, a elasticidade da demanda vai ser igual a 1. Se os preços subirem 20% e a queda da demanda for rigorosamente 20%, então a elasticidade da demanda é igual a 1. Isso é muito raro de ocorrer. Quase sempre
há diferenças entre a variação dos preços e das quantidades. E a diferença dessas variações é que vai me dizer que tipo de produto os consumidores estão consumindo. Por exemplo, imagine que o preço do feijão subiu 20%. O que a gente pode imaginar? Será que a quantidade consumida de feijão vai cair menos de 20%, vai cair rigorosamente 20% ou vai cair mais de 20%? Feijão é considerado um produto de demanda muito necessária, né? As pessoas comem feijão no seu dia a dia, é um hábito e as pessoas têm dificuldade de abrir mão desse hábito. Então, se o preço do feijão cair, subir de forma muito significativa, 20%, é bastante razoável a gente imaginar que o consumo do feijão vai cair menos de 20%. Então, se o consumo do feijão cair menos de 20%, a gente chama essa demanda de inelástica. Por que essa demanda é inelástica? Porque esse bem tem determinadas características de serem muito necessários. Imagine também o preço da gasolina. Se o preço da gasolina aumentar em 10%, as pessoas provavelmente só vão diminuir o consumo de gasolina em 5%, 8%, 2%. Por quê? Porque a demanda por gasolina também é inelástica. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de abandonar o consumo desse bem e substituir por outro. Entretanto, vamos pensar, por exemplo, no consumo de telefone celular, ou de computador, ou de televisores, ou então de automóveis. A pessoa vai comprar um automóvel, um computador, aí descobre que o preço acabou de aumentar 20%. O que é que vai acontecer? Imaginemos que 100 pessoas foram à concessionária de automóveis comprar um automóvel. Aí, quando chegaram lá, elas se depararam com um aumento do preço do automóvel de 20%. O que é que vai acontecer? É muito provável que dessas 100 pessoas, uns 50, 60 ou mais desistam de comprar o automóvel. Por quê? A queda no consumo desse bem é muito grande, o que mostra que esse bem tem uma demanda elástica. Ou seja, se o preço do automóvel aumenta 20%, a queda do consumo tende a ser muito maior do que 20%. Por quê? É um bem que as pessoas demoram bastante para comprar e são muito sensíveis ao preço. Se o preço variar um pouquinho, as pessoas são capazes de reter, diminuir a demanda de forma muito significativa. O que significa que celulares, computadores, tablets, televisores, automóveis, são bens onde a demanda é muito elástica. Se o preço variar um pouquinho, há uma queda muito significativa da demanda. Essa é outra forma de calcular a elasticidade da demanda, o cálculo da demanda pelo ponto médio. Se pode calcular a elasticidade da demanda tanto com relação a D1 e P1, quanto com relação a D2 e P2. Mas o mais comum é você calcular pelo ponto médio, né? Uma média entre Q1 e Q2, uma média entre P1 e P2, certo? Da mesma forma que nós temos a questão da elasticidade da demanda, a gente tem a elasticidade da oferta. Com relação à demanda, assim como com relação à oferta, a tendência é que a gente tenha uma mudança significativa no curto e no longo prazo. Ou seja, no curto prazo, como o consumidor tem hábitos, tem costumes, está acostumado a consumir aquele bem, a tendência é que ele tenha uma dificuldade muito grande de substituir esse bem por outro. Então, no curto prazo, a demanda tende a ser mais elástica, mais inelástica, ou seja, o consumidor tem dificuldade ao se deparar com um aumento do preço, ele tem dificuldade de diminuir o consumo. Então, a demanda é inelástica, certo? Mesma coisa ocorre com a oferta, só que com a oferta, a gente está falando de produtores. Então, os produtores têm máquinas, equipamentos, têm insumos, e aí, se de repente os produtores se deparam com a queda do preço, eles se sentem desestimulados a produzir, mas eles não conseguem diminuir muito a sua produção, porque no curto prazo
A oferta é inelástica. Eles já se comprometeram com aqueles trabalhadores que contrataram, se comprometeram em alugar ou comprar aquelas máquinas, aqueles equipamentos. Então, a capacidade que esses produtores têm de reduzir a sua produção é muito limitada. Da mesma coisa o inverso. Se os preços subirem demais, no curto prazo, os produtores têm uma dificuldade muito grande de aumentar de forma muito significativa a produção. Imagine o preço de um bem subindo 20%. O que é que os produtores vão fazer? Vão fazer o maior esforço para produzir mais. Mas, no curto prazo, a tendência é que eles só consigam aumentar a produção 5%, 8%, 10%. No máximo 15%. Eles não vão conseguir acompanhar a subida de preço, tentando aumentar a produção 20% ou mais. Por quê? Porque a estrutura de custos limita a possibilidade do produtor aumentar a sua produção. Então, no curto prazo, tanto oferta quanto demanda tendem a ser inelásticas. No longo prazo, entretanto, tanto oferta e demanda tendem a ser elásticas. Pelo lado da demanda, o consumidor, ao se deparar com aumentos seguidos de gasolina, ele pode fazer o quê? No curto prazo, ele acaba tendo que comprar gasolina. No longo prazo, ele se junta com colegas para todos irem juntos ao trabalho num carro só, ou então ele compra uma bicicleta, e aí vai de bicicleta, não vai mais de carro, ou então ele se muda, vai morar num apartamento, numa casa que seja mais próximo do trabalho para ele poder ir a pé. Então, no longo prazo, o consumidor pode reagir a esses aumentos de preço de forma a ter um consumo daquele bem muito menor. Então, no longo prazo, o consumidor consegue substituir aquele bem, então ele reage de forma bastante elástica ao consumo daquele bem. Mesma coisa ocorre para produtores. No longo prazo, eles podem montar a quantidade que quiserem de fábricas, podem comprar a quantidade que quiserem de máquinas, equipamentos, de insumos para a produção, podem contratar a quantidade que quiserem de trabalhadores, então eles conseguem ter uma curva de oferta bem suave, quase horizontal, no longo prazo. Bem, da mesma forma como a gente tinha a elasticidade da demanda, com relação àquela equação, a gente tem a elasticidade da oferta com relação a essa equação. A única coisa que eu substituo aqui é que antes era a quantidade demandada e aqui é a quantidade ofertada. Né? Então, a equação da elasticidade é a mesma, só substituindo as variáveis, que antes era a quantidade demandada, aqui é a quantidade ofertada. Se eu quiser calcular a elasticidade da oferta pelo ponto médio, também é possível. Né? Então, sempre mostrando que da mesma forma que consumidores modificam a sua quantidade demandada quando os preços variam, os produtores também vão modificar a sua quantidade produzida quando os preços variam. Certo? Bem, dito isso, Marshall ele é responsável por descobrir uma coisa muito importante na economia. Não foi exatamente ele que descobriu isso, os economistas clássicos já tinham descoberto isso, mas Marshall ele conseguiu criar a noção de uma lei da demanda que é semelhante a outras leis, né, em outras áreas, por exemplo. Quando, naquela famosa anedota que a Isaac Newton viu, uma maçã caindo, e a partir disso elaborou a lei da gravidade, o que na física é conhecido como a lei da gravidade não foi inventada por Newton. O que foi que Newton fez? Ele observou a natureza e descobriu uma lei que existia na natureza. Ele simplesmente tentou formalizar cientificamente uma observação de uma lei que já existia. Marshall fez a mesma coisa na economia. Vários economistas já tinham falado anteriormente sobre demanda, e ele formalizou a lei da demanda, que também é uma lei natural, ou seja, a demanda sempre existiu, e a lei da oferta e da demanda é uma lei natural, onde os economistas simplesmente descreveram que essa lei natural existe, mas eles não inventaram, eles não criaram essa lei. Essa lei sempre existiu, e sempre que em algum mercado livre havia pessoas que produziam demais, a tendência era o preço cair, se a demanda fosse fixa.
Da mesma forma que sempre que havia uma quantidade limitada de produção e as pessoas desejassem demais consumir aquele produto, a demanda subindo fazia com que os preços subissem também. Então, a ideia é que Marshall fez na economia aquilo que Newton fez na física. Ele pegou uma lei natural que existia e tentou formalizar teoricamente essa observação que ele fez da natureza, né, que é a lei da oferta e da demanda. E como é que a lei da oferta e da demanda funciona? A lei da oferta e da demanda funciona em uma estrutura que a gente chama que é o sistema de preços, que vai gerar um equilíbrio de mercado. Então, a ideia do Marshall era que quando nós nos deparávamos com um determinado preço, como aqui o preço B, a gente tinha a igualdade entre oferta e demanda, no ponto E. O que acontece se a demanda aumentasse e viesse para uma reta bem aqui, por exemplo? Se a demanda aumentasse e a oferta continuasse a mesma, então nós teríamos esse ponto aqui, que seria o ponto de equilíbrio, que equivaleria a um preço mais alto e uma quantidade ofertada e demandada, uma quantidade de equilíbrio também maior. Se, entretanto, fosse a oferta que aumentasse, a gente teria uma curva mais ou menos aqui abaixo dessa curva de oferta anterior, e aí a demanda permanecesse a mesma, o preço seria mais baixo e a quantidade ofertada e demandada também seria maior. Então, a ideia do Marshall era o quê? Existe essa lei da natureza, que é a lei da oferta e da demanda, e os preços são o sistema ideal para mostrar como oferta e demanda interagem, gerando o equilíbrio. Certo? Então, o equilíbrio de mercado é exatamente um mecanismo que ocorre quando oferta e demanda atuam de forma a fazer com que essa lei natural seja vista pelos economistas. O que acontece, então, se a demanda aumenta, o preço vai aumentar, e aí essa área que fica acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda vai tender a diminuir e a área do excedente do produtor vai tender a aumentar. Né? Mesma coisa, quando o preço cai, a tendência é a área do excedente do consumidor tender a aumentar e a área do excedente do produtor tender a diminuir. Claro que como a quantidade aumenta, a gente tem sempre que comparar as velhas áreas com as novas áreas para saber o quanto uma área aumentou e quanto a outra área ou aumentou ou diminuiu, certo? Mas a ideia básica é que os preços vão variar, gerando variações, tanto do excedente do consumidor quanto do excedente do produtor. Muito bem. Sempre lembrando que a área entre a linha de preço e a curva de demanda é o excedente do consumidor e a área entre a linha de preço e a curva de oferta é o excedente do produtor. O que a linha de oferta representa? Os custos marginais que o produtor terá para produzir quantidades adicionais de bem. E o que a curva de demanda representa? A vontade, o desejo dos consumidores, a disposição que eles têm para pagar por esse bem. Certo? Bem, como eu já falei, no curto prazo, o aumento da demanda vai significar que os preços vão aumentar, já que a oferta, se permanecer no mesmo patamar, a oferta não consegue acompanhar esse aumento da demanda. No longo prazo, a tendência é a oferta acompanhar. No curto prazo, o que é que vai acontecer? Se quiserem aumentar a sua produção, os produtores vão ter que contratar os trabalhadores que tiverem disponíveis. A ideia é que, se eu já tiver uma determinada taxa de desemprego, os trabalhadores mais qualificados já estão empregados e os menos qualificados são os que estão desempregados. Se as empresas começarem a contratar bastante trabalhadores, elas talvez acabem empregando trabalhadores menos qualificados, o que significa que a produtividade média das empresas vai tender a cair. Né? Mas no curto prazo é isso que vai ocorrer.
Por quê? Porque a demanda está muito forte e as empresas pensam, bem, vale a pena eu contratar trabalhadores, mesmo eles sendo pouco qualificados, porque o que interessa é produzir mais, porque a demanda está muito forte. Mas quando a demanda se ajustar e diminuir um pouco mais, então as empresas tenderão a demitir os trabalhadores menos qualificados e ficarem só com os trabalhadores mais qualificados. Então, a ideia é que esse ajuste ocorra no longo prazo. Ou no longo prazo, ao construir mais fábricas, porque a demanda é permanentemente mais alta, as empresas podem treinar os trabalhadores, podem qualificar esses trabalhadores, e aí eles aumentam a produtividade e a curva de oferta também é modificada, certo? Passando adiante, Marshall também identificou economias internas e economias externas. O que seria isso? Economias internas é algum tipo de modificação que a empresa faz dentro do seu processo de produção que faz com que a empresa fique mais produtiva. Ou seja, se a empresa tem uma estrutura de produção artesanal, onde um mesmo trabalhador faz várias etapas, e isso é substituído por um sistema de produção em massa, onde cada trabalhador só faz um processo de etapa do trabalho e há uma linha de produção com várias etapas, cada trabalhador só responsável por uma pequena etapa, isso pode aumentar muito a produtividade. Então, se a empresa introduz esse tipo de modificação, pode ser que a produtividade dela aumente tanto que isso gera uma economia interna, ou seja, ela consegue diminuir muito os custos e consegue produzir muito mais. Então, cada produto produzido vai gerar um custo individual de produção muito baixo. Então, isso ocorreu através de uma modificação no processo de produção, ou uma nova tecnologia, ou novas máquinas e equipamentos, ou uma reorganização do processo de produção, onde ela teve economias internas. E o que seriam economias externas? Imagine hoje, em meio a essa pandemia, com o processo de produção super limitado, porque há uma série de protocolos e procedimentos para que trabalhadores trabalhem juntos, os trabalhadores têm que ter um distanciamento muito grande, eles têm que trabalhar em turnos com quantidade muito limitada de trabalhadores na fábrica em determinado momento, isso está gerando custos muito altos para as empresas. Aí imagine que uma empresa farmacêutica do outro lado do mundo inventa uma vacina para a Covid, essa empresa compra essa vacina, todos os trabalhadores da empresa tomam essa vacina, todos os familiares do trabalhador da empresa tomam essa vacina, e agora a empresa já pode trabalhar com todos os trabalhadores juntos, trabalhando ao mesmo tempo, sem distanciamento social, sem máscara, sem nenhum equipamento de proteção contra a Covid, por quê? Porque todo mundo está vacinado. Foi o que aconteceu. Uma economia externa, né? Imagine, por exemplo, se o governo compra vacina e vacina toda a população. As empresas não pagam um centavo por isso, mas agora elas podem contratar muitos trabalhadores, todo mundo trabalhar junto e todo mundo ser o menor risco de contaminar uns aos outros, porque está todo mundo imunizado. Então, esse tipo de aumento de eficiência, né, de repente, é um sistema de transporte que põe metrô na porta da fábrica. Isso diminui os custos de transporte da empresa. Então, a empresa se deparou com a economia externa. É algo que ocorre fora da fábrica, fora do processo de produção da empresa, mas que tem um impacto direto na produtividade da empresa. Imagine que a sociedade modifique a sua forma de financiar a educação de forma que as crianças têm acesso ao sistema educacional muito mais eficiente. As notas das crianças nas provas nacionais e internacionais sobem bastante porque as crianças estão aprendendo muito mais, estão dominando novas técnicas, estão adquirindo muito conhecimento. Essa fábrica, de uma hora para outra, se depara com trabalhadores muito qualificados. Isso significa o quê? Uma economia externa. Então, o Marshall criou esses conceitos de economia interna e economia externa. A economia interna é alguma coisa que a fábrica faz no seu processo de produção que gera uma queda muito significativa dos custos e aumenta a eficiência produtiva da fábrica. A economia externa é algo que ocorre fora da fábrica, que também diminui os custos da empresa e gera um processo de aumento da produtividade.
que as novas tecnologias podem fazer? As novas tecnologias podem contribuir das duas formas, né? Tanto com economias internas quanto economias externas. E também podem contribuir com as chamadas economias de escala. O que seriam economias de escala? Economias de escala é quando a empresa descobre que, ao aumentar muito a produção, eu estava vendendo 1.000. Quando eu aumento a produção para 100.000, o que acontece? As minhas máquinas, equipamentos, os meus insumos, os meus trabalhadores conseguem produzir 100.000 de uma forma que o custo unitário cai demais. Então, produzir 100.000 significa que eu estou produzindo em grande escala, eu estou me deparando com a economia de escala. Quando eu estava produzindo 1.000, o custo de produção era lá em cima, por quê? Porque eu estava usando todas essas máquinas, equipamentos, todos esses insumos, estava pagando o aluguel do galpão, estava pagando o salário dos trabalhadores, e o custo era muito alto, por quê? Porque eu estava produzindo uma quantidade limitada de bens. Quando eu aumentei a produção para 100.000, todos esses custos foram diluídos por uma quantidade muito maior de produtos. Então, eu tive economias de escala. A quantidade produzida foi expandida muito e o custo médio de produção caiu bastante. Isso geralmente é decorrência de um processo de aumento da eficiência na produção. Quanto mais o custo médio estiver caindo, eu tenho economias de escala. Mas vai chegar um momento que o custo médio é mínimo, e se eu continuar a aumentar a produção, o custo médio vai começar a subir. A gente chama isso de deseconomias de escala. O que são as deseconomias de escala? É exatamente quando a produção continua a aumentar, mas aí o custo médio já começa a subir. Então, eu tenho deseconomias de escala. O ideal é que a empresa produza no ponto onde o custo médio é o mínimo possível. Então, a gente não tem deseconomia, não chega na área de deseconomia de escala. E se a produção estiver aumentando, mas o custo médio continuar sendo mínimo, mesmo que a produção aumente, a gente chama isso de economias constantes de escala, ou seja, a produção está aumentando, mas o custo médio continua mínimo. O custo médio é como se fosse uma reta horizontal. Ele continua mínimo, mesmo com a produção aumentando. Então, são economias constantes de escala. Quando o custo médio está caindo, a gente chama economias de escala. Quando o custo médio está subindo, a gente chama deseconomias de escala. E quando o custo médio continua no mesmo patamar, é fixo, então a gente chama economias constantes de escala. Bem, agora a gente chega na parte final da nossa aula de hoje, que são os efeitos sociais dos impostos e dos subsídios. Né? Aqui a gente pode ver como era que funcionava uma estrutura de oferta e demanda com excedente do consumidor e excedente do produtor, e aqui a gente vai dar uma olhada nos efeitos de um imposto. O que acontece quando eu tenho aqui, inicialmente, a gente está partindo do princípio que a curva de oferta S é horizontal, só para exemplificar de forma mais fácil, a curva de demanda B é negativamente inclinada, certo? Então, o preço é A, o que significa que o ponto de equilíbrio é o ponto I. No ponto I, o que está acontecendo? Ao preço A, eu tenho uma quantidade produzida e consumida, J. O que produzida e consumida? Porque é o ponto onde a curva de oferta iguala a curva de demanda. Né? Nesse ponto, a quantidade produzida é igual à quantidade consumida, o que significa que J é a quantidade que está sendo produzida e consumida. Estamos em equilíbrio no ponto I. A um preço A, se consome e se produz J. Muito bem. O que acontece, entretanto, nesse ponto? Nesse ponto, a gente tem que a diferença entre o custo de produção e a linha de preço não existe, é zero, né? Ou seja, o custo de produção está aqui no nível A e o preço é no nível A. Então, o excedente do produtor é zero. Mas o excedente do consumidor é o quê? A, esse triângulo, ACI. Esse triângulo enorme, ACI, me dá o quê? Me dá o excedente do consumidor. Esse triângulo ACI vai dizer o quê? A esse preço, o consumidor vai
para o mercado, desejando pagar uma determinada quantidade. Quando ele paga só A, significa que a ACI equivale ao montante de excedente do consumidor. Muito bem. Dito isso, o que acontece quando o governo pensa? Esse consumidor está consumindo, esse produtor está produzindo, mas eu não estou arrecadando nada com esse processo. Então, eu vou instituir um imposto sobre esse mercado. Eu vou passar a cobrar um imposto, e com a cobrança desse imposto, esse imposto vai equivaler à área B menos A. Então, o que é B menos A? B menos A é o imposto que eu estou cobrando. Depois que o governo passa a cobrar o imposto, o consumidor vai pagar B, que é o novo preço que o consumidor vai pagar, mas o produtor vai receber A. Então, esse imposto vai jogar essa curva de oferta, S, para cima. Eu tenho uma nova curva de oferta, que é S'. O que é que S' está me dizendo? É a velha curva de oferta mais o imposto que está sendo cobrado. Então, o imposto é a diferença, B menos A. Então, com esse novo imposto, o produtor continua recebendo o preço A, mas o consumidor passa a pagar o preço B. B menos A é a diferença que vai para o governo, é a arrecadação do governo. O que acontece quando eu tenho essa nova curva de oferta e a velha curva de demanda? Antes eu tinha no ponto I a quantidade J que era consumida e produzida. Com a velha curva de demanda mais a nova curva de oferta, eu vou para onde? Eu vou para o ponto E. O que é que o ponto E está me dizendo? O ponto E é meu novo ponto de equilíbrio, porque agora a curva de oferta subiu para cá. A curva de demanda permanece no mesmo local. Com o novo imposto, então a quantidade consumida e produzida cai para a quantidade G. Caiu de J para G com a introdução do novo imposto. E a quantidade que o consumidor pagava subiu de A para B, com a introdução do novo imposto. Mas a quantidade que o produtor recebe continua sendo A. Por quê? Porque essa diferença B menos A é a quantia de impostos. Então, eu tenho um novo ponto de equilíbrio E, o que vai me gerar o quê? Um novo excedente do consumidor. Excedente do consumidor não é a diferença entre a curva de demanda e a linha de preço? Agora, o novo excedente do consumidor é esse triângulo aqui, B, C, E. O que é que está acontecendo agora? Esse triângulo B, C, E é bem menor do que o triângulo A, C, I. O que foi que aconteceu? Eu tinha esse triângulo A, C, I, que era o antigo excedente do consumidor, e agora eu tenho um novo excedente do consumidor, que é B, C, E. Então, o excedente do consumidor encolheu. E encolheu é equivalente a quê? A essa área aqui. A, B, E, I. Né? Olha aqui, A, B, E, I. É a junção desse retângulo, A, B, E, F, com esse triângulo, E, F, I. O que é que esse triângulo EFI está me dizendo? Se eu somar esse triângulo EFI com o retângulo ABEF, eu tenho essa área toda aqui, que é uma área em que era o antigo excedente do consumidor, mas agora, com a introdução desse imposto, esse excedente do consumidor foi perdido. Foi perdido, né? Esse excedente foi perdido. E para onde foi esse excedente? Ora, se agora a quantidade consumida é G e a diferença B menos A é o imposto que está sendo cobrado, então a arrecadação do governo vai ser o quê? ABF. O que é ABF, esse retângulo aqui? Esse retângulo, ABF, era aquela parcela de excedente do consumidor que agora, com a cobrança de impostos, deixa de ir para o consumidor e vai para o governo. O governo está arrecadando a ABF. Então, essa parte do excedente do consumidor deixou de ir para o consumidor e passou a ir para o governo, porque o governo está arrecadando aquilo que o consumidor paga B, menos aquilo que o produtor recebe A, multiplicado por G, que é a quantidade que está sendo consumida e produzida. Então, o retângulo ABEF é a arrecadação do governo. Só que eu somar ABEF mais a novo triângulo da excedente do consumidor, BCE, o que é que eu tenho? Tenho isso aqui. Né? Tenho esse quadrilátero, né? O primeiro lado é AC,
o segundo lado CE, o terceiro lado é F, não, e o quarto lado é FA, então um quadrilátero, né? Um objeto de 4 lados. Só que desse objeto de 4 lados está faltando uma coisa, né? O que está acontecendo com esse triângulo EFI? Esse triângulo EFI fazia parte do antigo excedente do consumidor. Mas agora esse triângulo EFI não faz parte do novo excedente do consumidor, BCE, e também não faz parte da arrecadação do governo, ABEF. Por que esse triângulo EFI não faz parte nem da arrecadação do governo, nem do novo excedente do consumidor? Pelo seguinte, porque a quantidade produzida e a quantidade consumida foram extintas, né? Quando a quantidade produzida e consumida cai de J para G, essa área toda aqui é extinta. É por isso que a gente chama isso de peso morto. O que é o triângulo EFI? É o peso morto. O peso morto equivale a uma perda de bem-estar social. É a perda de bem-estar social decorrente da adoção de um imposto. Ou seja, sempre que o imposto é adotado em toda e qualquer circunstância, a gente vai ter um triângulo como esse aqui, que não necessariamente vai ser um triângulo, pode ser uma área qualquer, pode ser um quadrilátero, pode ser um losango, qualquer forma que seja, mas a gente vai ter uma área que vai ser equivalente a uma perda de bem-estar social. Ou seja, uma área que antes ou fazia parte do excedente do consumidor ou excedente do produtor, que depois da adoção de um imposto não vai fazer parte mais nem do excedente do consumidor, nem do excedente do produtor, e nem vai fazer parte da arrecadação. E aí existe essa coisa um pouco polêmica, né? Essa área aqui, esse retângulo, ABEF, você pode dizer, tudo bem, deixou de ser excedente do consumidor, mas o governo vai utilizar isso, essa arrecadação, para prover bens públicos. Esses bens públicos podem gerar externalidades, ou seja, de acordo com Marshall, economias externas, que podem gerar bem-estar para a sociedade. Tudo bem. Imagine que não haja absolutamente nenhum desperdício por parte do governo. O governo utiliza essa arrecadação da forma mais eficiente possível, sem corrupção, sem erros, sem omissões, sem nenhum desperdício. Mesmo assim, se 100% da área de arrecadação do governo for usado de forma eficiente, mesmo assim eu ainda terei essa área EFI, que equivale a uma perda de bem-estar por parte da sociedade. Isso significa o quê? Isso significa que toda vez que eu introduzo um imposto na economia, a sociedade se depara com a perda de bem-estar. E é equivalente aqui, nesse caso, ao triângulo EFI, mas pode ser equivalente em outros casos, dependendo das elasticidades de oferta e de demanda, pode ser equivalentes a outras áreas, e, portanto, essa é a conclusão que Marshall chega a respeito dos efeitos sociais de impostos e subsídios. A gente falou só de impostos, né? Subsídios também. A única diferença é que, com os impostos, eu tenho uma perda de bem-estar social com excedente do consumidor e excedente do produtor diminuindo. Com subsídios, os excedentes do produtor e do consumidor vão aumentar, mas mesmo assim eu também tenho perda de bem-estar social. Por quê? Porque com subsídios, esse aumento de excedente do consumidor e excedente do produtor é um aumento que é menor do que o custo que o subsídio gera para a sociedade. Então, o subsídio gera um grande custo para a sociedade. Por exemplo, imagine que o governo está utilizando recursos para subsidiar a sociedade no valor de 1 milhão. E aí, antes, o excedente do consumidor era 200 mil, passou para 400 mil. A mesma coisa o excedente do produtor. Era 300 mil, passou para 500 mil. Se o governo passa a subsidiar a sociedade em 1 milhão, significa o quê? Se eu somar excedente do consumidor e do produtor, eu chego a 900 mil. Mas o subsídio é 1 milhão. Significa o quê? Houve uma perda de 100 mil
que foi para algum lugar, que foi o gasto de subsídio que foi para algum lugar, mas não foi nem para consumidor, nem para produtor, ou seja, é uma perda de bem-estar social também. Então, tanto impostos como subsídios geram perda de bem-estar social. Há perda de bem-estar social pela adoção do imposto, por quê? Porque o imposto gera uma área de peso morto, que é a área equivalente à queda da produção e à queda do consumo. Porque o efeito do imposto é o quê? Desestimular a produção e o consumo. E o subsídio? O subsídio gera aumento de excedente do consumidor e excedente do produtor. Mesmo assim, há uma perda de bem-estar social em termos de eficiência da sociedade, por quê? Porque o subsídio ele faz com que o governo gaste mais, esse gasto adicional do governo não se reflete em ganhos equivalentes para o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Nesse exemplo numérico que eu dei, imagine que o governo subsidia a produção em 1 milhão, as pessoas vão consumir mais, os produtores vão consumir mais, mas se a gente somar o aumento de bem-estar de produtores e consumidores, nunca vai chegar ao gasto adicional do governo com subsídio, que é 1 milhão. Sempre vai ser necessariamente menor. Isso significa que nessa análise do Marshall, a introdução tanto de subsídios quanto de impostos geram perdas de bem-estar para a sociedade. Por mais que a gente possa ter ganhadores e perdedores de lado a lado, sempre subsídios e impostos geram ineficiência econômica, que é equivalente àquela área que a gente chama de peso morto, ou perda de eficiência da sociedade ou perda de bem-estar da sociedade. Essa foi uma contribuição que o Marshall, que é uma contribuição extremamente importante, e é uma contribuição permanente, ou seja, até hoje, no século XXI, os economistas fazem análise de bem-estar baseado nessas noções introduzidas por Alfred Marshall, com relação à introdução de impostos, à introdução de subsídios, e os economistas, têm papers que quantificam essa perda de bem-estar gerada pela introdução de impostos e subsídios. Como também a importantíssima contribuição de Marshall com o conceito de excedente do consumidor, gera artigos, como o artigo que o professor da Universidade de Chicago, Stephen Levitt, fez a respeito do Uber. Ele pegou dados do Uber e descobriu com o surgimento do Uber no mercado de transporte de pessoas, fez com que houvesse um enorme aumento do excedente do consumidor. Por quê? Porque os preços caíram e a curva de demanda permaneceu igual. Isso significa que preço caindo e curva de demanda igual significa que aquele triângulo do excedente do consumidor cresceu de forma muito significativa com a chegada do Uber no mercado. Claro que o excedente do produtor para os taxistas que já existia antes pode ter diminuído, mas o objetivo do paper, do artigo, foi mostrar o valor, o tamanho, o montante de aumento do excedente do consumidor que foi gerado pela introdução desse novo modelo de negócio, que é a introdução do Uber. Né? Bem, é isso. A aula de hoje sobre Marshall acaba por aqui e eu vou disponibilizar essa aula e até a próxima aula, quando a gente vai analisar os outros autores que vieram depois do Alfred Marshall. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima aula. Tenham todos um bom dia e até a próxima.